Boa tarde a todos. Na realidade, tropiada, não cavalgada. Nós conduzimos animais soltos. Nós estamos na terceira edição dessa tropiada que iniciou em 2010, né? E temos o objetivo principal, né, dessa ideia que surgiu do Marco Aurélio Zoreia e do Sérgio Gaudelli. O Zoreia vai falar um pouco sobre essa parte. Boa tarde a todos, a mesa. Falar um pouco sobre essa tropiada, para a gente sempre é motivo de satisfação. Em 2010, a gente já tinha participado de outras edições do Senato. E um seminário de tropeiros sem a tropa, parece que faltava o açúcar no café. Conversei com a dona Lucila, Deus o livre, mas ela tinha uma imagem de uma cavalgada, e nós propomos para ela uma tropiada, diferenciando, como o Walter colocou, cavalgada é o ato de andar a cavalo, tropiada é de conduzir animais. A gente mostrou para ela o projeto que a gente tinha de fazer uma tropiada cultural, o mais próximo da realidade. E graças a Deus, a gente chegou aqui, ela estava com o coraçãozinho apertado, não sabia o que nós ia trazer para ela, mas eu tinha um compromisso com ela, de trazer algo que viesse a somar dentro do Senato. E quando ela me viu, eu e meus companheiros chegando de a cavalo, uma chuva, eu vi os olhinhos dela brilhar. Então, para mim, me senti mais contente em poder lhe ver feliz. Também, voltando a nossas andanças, sempre quando se sai, a gente tem um objetivo: falar lá onde estamos saindo, que o nosso destino é Bom Jesus e o Seminário Nacional de Tropeirismo. O que viemos fazer aqui? Viemos buscar a nossa cultura, a nossa raiz. E também, além disso, mostrar por onde temos passado um pouco da história que muitas crianças não conhecem. Quando chegamos, em um determinado momento na Jaquirana, onde tínhamos tropeiros com 94, 96 anos, 80, enfim, que fizemos uma mesa assim, como estamos conversando, ao redor do pé do fogo, seria uma coisa rápida. Acreditávamos nós que seríamos coisa aí de meia hora, 40 minutos, na boca da noite, e era 15 para as 11 e nós resolvemos de parar porque estava muito fria a noite. Aí eu me contava o caso: tu te lembra daquele? Ah, tu te lembra daquele caso? Tu te lembra daquela grota? Então, para nós foi muito prazeroso isso. Mas vamos tocar para frente, a nossa mula do tempo não para aqui. Então, um dos nossos objetivos, né, principais dessa tropiada é complementar a proposta do Senato. E como o Zoreia falou, eu acho que o motivo, o personagem principal de nós estarmos aqui é o Moar, a mula, o burro, o asnido, que deu origem, né? Então, nada mais justo que esses animais participassem também do Senato, já que estamos falando tanto de mula e de burro, né? Então que eles estivessem aqui conosco. Então, uma das propostas era justamente complementar. Nós estamos falando, teorizando bastante sobre isso, e nossa ideia, nosso objetivo é vivenciar isso que é teorizado aqui. Próximo. Outro objetivo é percorrer os caminhos mais próximos do trajeto original do Cristóvão Pereira de Abreu. Nas 3 edições que a gente fez, a gente sempre tentou. Nessa última, a gente passou pelo corredor do matemático, ainda estamos em busca do passo do matemático, que ainda estamos em dúvidas aonde exatamente é esse passo, mas o corredor a gente conseguiu vivenciar nessa última tropiada nossa aí, como pode perceber nos slides ali.
alguns trechos ainda agora estão mais danificados, né? E alguns bem preservados. Próximo. E com o tempo também, um outro objetivo que foi agregado, né, é chamar a atenção a cada local que a gente passa, né, mostrar, através desses registros fotográficos, o potencial que tem para o turismo rural, aliado aos aspectos históricos, culturais, ecológicos, pedagógicos, né, trabalhar com as escolas através dessa apropriada, né, sociais, junto com essa apropriada, várias outras pessoas se agregam a nós. Como ele falou, numa noite em Jaquirana, tivemos que parar porque estava todo mundo já encarregado, ninguém aguentava mais de frio, e os velhinhos queriam continuar contando as histórias deles, porque para eles é prazeroso, porque ninguém mais escuta eles. Né? Então nós estávamos ali para escutar eles, eles queriam passar todas as mensagens possíveis, né? Parecendo que fosse a última vez, né? Então nós estávamos ali, mas tivemos que parar, porque senão eles iam morrer de frio e nós também. Próximo. Então, na primeira tropeada, que aconteceu no dia 17 até 21 de abril, nós tivemos 14 participantes e o trajeto de aproximadamente 140 quilômetros. Nós partimos do Parque de Rodeios da Balança, em São Francisco de Paula. Depois fizemos o primeiro pouso no Cerrito, atravessamos o Passo do Oeste e fomos pousar no Jorge Valim, que hoje tem uma propriedade enorme ao redor desse Passo do Oeste. Né? E depois dali viemos então pousar no Parque de Rodeio Tico Borges, já em Jaquirana. Né? Depois, no dia seguinte, fomos até Caraúna, atravessamos a ponte do Caraúna, lá na Antas, né? Fizemos uma cesteada por ali e continuamos até a Fazenda do Bug, onde o Zé Raiban hoje está lá presente. Né? Durante as duas primeiras ele nos deu o pouso lá, a gente agradece muito a essas pessoas que nos dão os pousos. E finalmente chegamos em Bom Jesus, abaixo d'água, né? E aqui nos encontramos com o Cláudio Borges, que estava com essa tropa toda aqui pronta para nos receber, nos acompanhar. O seu Gaspar também estava junto conosco, né, que está aqui presente, também nos ajudou a fazer essa tropeada, esse desfile. Né? Embora a taxa de água, as pessoas nas janelas, a gente via, tem vários registros, né, abanavam, estavam presentes, curtiram isso aí. Eu me lembro também quando a gente chegou aqui, o pessoal do Senado saiu para fora, né, e todo mundo participou junto. A Lucila tem fotos sobre montado no Moar, né, então foi bastante interessante e acredito que naquele dia a Lucila viu que seria interessante manter isso. Era importante também manter essa vivência que a gente tem da tropeada. Né? Próximo. Já na segunda tropeada, a gente teve 12 participantes e ela iniciou no dia 13 até o 17 de abril. Ela inicia normalmente 5 dias ou 6 dias, mas dependendo do trajeto, antes da abertura oficial, justamente para a gente chegar aqui e fazer, né, participar dessa abertura. O trajeto, então, nessa vez foi aproximadamente 130 quilômetros, um trajeto 10 quilômetros a menos do anterior. Saímos dessa vez da Fazenda do Pinto, do Zé Fonseca, né, José Cardoso Fonseca, que é o nosso vaqueiro, o grande tropeiro que a gente tem aqui em cima da serra, nosso guia. Né? E dali nós partimos até o Parque de Rodeios de Lombachata, também foi uma novidade para nós. Passamos o Passo do Oeste e fomos pousar na Fazenda do Canzil, já em Jaquirana, né, na propriedade de Henrique Turella. Depois, logo em seguida, fizemos o mesmo trajeto, fomos até o Parque de Rodeios de Tico Borges. Dali também fizemos o mesmo trajeto e fomos até Caraúna, onde pousamos no Zé Raiban. E depois, logo em seguida, a Bom Jesus. Próximo. O terceiro, a gente já fez algumas alterações, o trajeto aumentou um pouco mais, cerca de 160 quilômetros, e em contrapartida a gente resolveu também diminuir o número de participantes, né, porque a gente não achava que deveria ter um número muito grande de uma tropeada conduzindo poucos animais, seria incoerente. Né? Então nós resolvemos diminuir e apenas, em toda ela sempre participou apenas convidados. Né? A gente escolhe pessoas que estão de acordo com a proposta nossa, né? Então eles participam conosco. Outra coisa que a gente dessa vez mudou é que só moares participaram. Não teve a presença, a única presença que teria seria da égua madrinha, mas infelizmente
ela se lesionou e não pôde participar, né? Mas aí veio um moar mais antigo, representando a égua madrinha, que também era usado antigamente. Quando não se tinha égua madrinha, se usava o moar. Então, nós saímos da Fazenda do Pinto, fomos para o Parque de Rodeio de Lomba Chata. Lomba Chata tem uma característica interessante, que ela não tem energia elétrica. Tudo lá é feito com fogo de chão. Não tem como, até é problemático, principalmente para mim, né, que eu dependo da energia elétrica, mas não tem problema, tocamos o barco e estou vivo. Né? Depois passamos, dessa vez a gente resolveu passar pelo Passo da Ilha, ao invés do S. Seguimos até o Henrique Turella, dali do Parque de Rodeios de Cubors, e aqui tivemos uma outra diferença. Ao invés da gente fazer o Caraúno, a gente resolveu ir até a Fazenda do Matemático, do Elvio Castilhos. E dali, no outro dia, a gente passou por esse corredor, né, que é um vestígio importante, que deve ser mantido. Né, até a gente está com a intenção de fazer um trabalho um pouco melhor nessa região, né, fazer com medições, localizações mais precisas, né, e tentar ver se alguém sabe onde é que é exatamente o passo do matemático. Que a gente tem só a parte teórica, as suposições que eram ali, talvez seja aqui, tal, mas assim, o passo mesmo nas antas, ou no camisas, onde era realmente esse passo, ainda nas coordenadas certinho, não se tem, né, exatamente. Então, nós vamos tentar fazer um trabalho sobre isso depois apresentar no próximo Senado. Nessa tropiada, então, vivenciamos momentos no trecho da Lomba Chata, antes do Passo do S, aliás, depois do Passo do S, na fazenda da Gamirova, uma invernada de 14 colônias, a gente tinha incluído 2 mulas novas na tropa, e elas foram ficando para trás, e daqui um pouco a demora chegou num banhadinho, elas sentaram de volta. E ali elas não roubaram quase meio-dia para campeirar e fazer a limpada lá. Mas daí nós já tínhamos judiado os burros de areia bastante, né? Disse, não, agora vocês vão pagar a mula roubada. Passemos a areia para elas e viemos embora. Os companheiros já estavam quase na cesteada quando nós chegamos com elas de volta, mas não deixamos para trás. Também, nessa tropiada, na Jaquirana também batemos um martelo, vendemos um burro por ali também, e assim vamos fazendo uma volteada meio parecida como era. Né? Então, continuando, uma coisa triste que aconteceu na nossa tropiada, como eu mostrei no slide anterior, se puder passar, né? Vocês vão ver ali que tem participantes 10 e depois 9. Nós iniciamos com 10 participantes, mas no segundo dia nós tivemos uma baixa. Infelizmente, um dos nossos parceiros, o seu Adão, ele caiu da mula e teve uma fissura na clavícula e teve que retornar. Ainda bem que a gente sempre tem um apoio próximo, ligando para o apoio veio em seguida e já levou para o hospital, porque a gente tem que se preservar. Então, quando a gente está planejando uma tropiada dessa, a gente tem que estar pensando em tudo, que a gente não é super-homem, alguma coisa pode ocorrer no meio do caminho, a gente tem que estar preparado e tem que estar com socorro próximo. Então, foi a única infelicidade que a gente teve nessa tropiada, foi a queda do seu Adão. Mas já está em casa, já está medicado, está tudo certo. Pronto para a próxima. Tá, eu só vou passando então os integrantes aqui, vocês podem ver aqui o Zoreia, o Sérgio Barbosa, próximo, o Zé Fonseca, nosso vaqueiro, o Luizinho, próximo, a Dona Lair, dessa vez foi a única presença feminina na tropiada, na outra nós tivemos 3, né? Nas outras a gente teve sempre 3, né? E eu ali, próximo, o seu Adão, que foi esse senhor que teve a queda no segundo dia, o Werneck, que acho que a maioria do pessoal conhece ele, próximo, seu Enésio, de Taquara, e o Rodrigo aqui, que o Zuri vai falar um pouquinho dele. Rodrigo, companheiro nosso, vocês podem observar, ali em vez da perna tem umas muletas, né? Eu vejo esse rapaz um exemplo de superação.
Com toda essa dificuldade, ele nunca reclama que a água está quente, que a queima está dura. Monta cavalo sozinho, para ele tudo está bom. Então, esse tropeiro eu tiro o chapéu para ele. Próximo. E esse é o nosso apoio, né? O Alan, que estava no caminhão, é um outro tipo de apoio que a gente tem, que vai à cozinha, e nós temos um outro apoio, que é uma caminhonete, que também faz o apoio mais rápido para a emergência, como foi por causa do seu Adão. Né? E aqui algumas imagens que da nossa tropeada, pode ir passando, né? Pode ir passando, fazendo do pinto, pode passando à vontade agora. Dá uns 2 segundos e pode passar. Só para vocês terem ideia dos lugares onde a gente passou. É o Rio do Pinto. Aí a nossa companheira, Gravina, acompanhou 130 quilômetros. Claro, quando chegou aqui no parque, ela desmaiou quase, ficou um dia inteiro só dormindo. A Lucila é testemunha disso. Aqui também a maneira como a gente é recebido, né, em alguns locais. Jaquirana já é tradicional, durante os 3 anos sempre nos receberam muito bem lá, através da Ludmar, uma incansável, né? E esse local aí, nesse local, Jaquirana tem por tradição fazer a cesteada dos tropeiros. Dona Lucila, junto com a gente, já participou de vários. E eles estão na 22ª edição. Então tudo se deu nesse capão, onde tem uma água muito boa, e essa tropeada começou com 5 senhores de idade. E hoje só resta o nome. Todos já se foram. Mas nós tivemos ainda, naquelas nossas rodas de fogo, conseguir fazer alguns registros com eles. E diz de passagem, essa é uma das maiores manifestações sociais que tem em Jaquirana. Reúne várias famílias em torno dessas cesteadas, levam comida, levam várias coisas para lá e fazem uma grande festa. Próximo. Aqui uma vista também de uma lagoa, lá em Jaquirana. Aí é interessante, aí é a Barra, né? No lado esquerdo está o Rio das Antas, no lado direito está o Rio Camisas, aonde se juntam os dois. Né? Oi? E isso aí, eles confluem tudo para o Antas, né? Aí algumas dificuldades que a gente tem pelo caminho sempre, né? Os mundos sem reto, e aí tem que contornar. Pode passar. Aí mais uma dificuldade que a gente teve, né? Um atoleiro lá no carreiro do matemático. Outra inovação que a gente fez nessa tropeada é justamente entregar a cada local de pouso um certificado para essas pessoas que nos recebem. Né? Que a gente pensa assim, não existe tropeada sem pouso. Como é que eu vou fazer uma tropeada daqui até Bom Jesus? Vou parar onde? Eu tenho que parar em algum lugar. E essas pessoas sempre nos dão com o maior prazer o pouso para nós, e às vezes nos recebem com alimentação, churrasco, festa e tudo mais. Né? Então a gente resolveu dessa vez integrar para todos os locais que a gente passou o certificado da tropeada. E aí até a próxima tropeada. Realmente todas as apresentações estão ótimas e vem completando o nosso seminário. Agora o Zoreia tem toda a razão. Primeiro, quando eu conheci o Zoreia, eu disse assim, como é que eu vou chamar de seu Zoreia? Como é que eu vou chamar de Zoreia? Eu chamava Marco Aurélio, até que alguém disse, Lucila, se você chamar de Marco Aurélio, ele não sabe o que é ele, chama de Zoreia de uma vez. Então, agora eu nem chamo de seu Zoreia, chamo de Zoreia mesmo. E quando ele propôs a primeira tropeada, eu fiquei contente por um lado, mas com o pé atrás, porque eu tenho um pouco de medo dessas grandes cavalgadas que terminam, em vez de nós irmos para um evento com a finalidade de estudo, nós vamos terminar ao redor de uma gaita, de um fogo e de um borrachão de cachaça. A coisa não é bem por aí, eu estava meio resistente. Mas aí, conversando com ele me colocou os objetivos e tal, então vamos lá. Aí depois que ele fez a primeira, agora azar dele, né?
Tem que vir sempre. E ele vem sempre com propostas. Uma vez ele veio, antes ficou uns 2 ou 3 dias aqui, dando oficina de como confeccionar cangalhas, bruacas com os alunos nas escolas, fez todo esse trabalho, acho que foi 2010. 2010, né? E então ou ele vai conversar com os alunos do dia que vem, dar as oficinas, como ele teve ali, como ele chama, arremedo de pouso, não se pode. Eu propus para ele que fizesse o fogo que tinha tinta de chamas no chão, mas ele não acreditou, não fez o fogo ali para nós. Mas enfim, nós só temos que agradecer a boa vontade e ele já estamos combinados que ele virá a Bom Jesus, ele e a equipe dele, para nós fazermos algumas modificações ou alguns acréscimos, ou seja, isso para a próxima tropeada, que hoje alguém perguntou para o prefeito, a Cláudia, né? Perguntou para o prefeito, 2016 teremos Senato? E ele disse, sim, teremos. Então, está aí, ó, já certo, todos estão convidados. Muito obrigada. Embora amanhã não vou estar aqui, eu queria só que colocasse em moção que o Senato começasse com a tropeada. Como é que é? Que o Senato, o programa do Senato, começasse com a tropeada. Na programação. Olha, é uma boa ideia. Já que a gente veio fazer a abertura, estamos sempre aqui, né? né? Então, incluindo palestras, alguma coisa dos nossos povos. Posterior, certo. Eu acho que é uma coisa que nós podemos estudar. Em 2012, nós estávamos aqui no CTG, a abertura oficial era às 4 horas, chegou a tropeada. Quando o pessoal ouviu o tilintar do sincero, ficou o prefeito falando, ficou todo mundo falando, isso foi todo mundo lá para frente, inclusive eu, né? E chovendo, é claro, e terminei até o Zoreia apiou e me botou em cima da mula. Não, eu não montei, me botou em cima da mula realmente, é literal a expressão. A todos, então, nosso muito obrigada. Agradecemos aos comunicadores e convidamos a senhora Lucília Maria Osgarbi Santos para entregar a lembrança do 12º Senato. Hoje as atividades foram muito intensas, mas lembramos que amanhã o dia será dedicado à pesquisa de campo. Inicialmente, nosso bom dia a todos e agradecendo a dona Lucília Osgarbi e também todo o povo de Bom Jesus que organiza o Senato por mais essa oportunidade. Conversávamos agora há pouco com amigos que há muito tempo a gente encontra no Senato. Desde 2008 eu participo, às vezes como ouvinte, e de 2010 para cá sempre com comunicações. Agradeço também a dona Lucília por estar dando oportunidade para os jovens. Em 2008 eu apresentei sozinho, mas em 2010 eu era do Grupo de Cultura Gaúcha 135. A segunda prenda juvenil, Natália, naquela oportunidade apresentou junto comigo. Em 2012, o nosso Peu Farroupilha, que está junto a vocês, junto ao público, o Felipe Lima Pires, apresentou junto comigo. E esse ano então chegou a oportunidade para o Pedro. E conforme a dona Lucília tinha nos passado, uma ênfase maior nos caminhos. Nós vamos falar um pouquinho a respeito da rota dos tropeiros que passava por São Manuel, hoje um distrito do município de Campestre da Serra, distante de 42 quilômetros de Vacaria. Bom, primeiramente bom dia a todos, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, quero dizer que a nossa palestra, contamos com a interação de vocês, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, só peguei a mão que a gente vai abrir para o público. Sem mais delongas, vamos iniciar então. Então, o nosso tema, São Manuel e a sua rota de tropeiros. Tanto Pedro quanto eu entrevistamos algumas pessoas eu já tinha entrevista
de outros tempos, inclusive está no material escrito, o relato do senhor Elisiário, faleceu o ano passado, mas eu tive a felicidade de conversar com ele várias vezes sobre caminhos de tropa, e ele passou uma passagem muito interessante que aconteceu na Ponte do Córrego, que todos os entrevistados falaram. Pode passar o próximo slide, por favor. Então, para início, o pessoal se localizar onde fica São Manuel. Então, aquela primeira rota que vocês estão vendo lá em cima é a BR-116. Então, saindo de Vacaria, passando por Campestre da Serra, São Marcos, Caxias do Sul. Para se chegar em São Manuel, na localidade chamada Fazenda do Guacho, distante mais ou menos 30, 32 quilômetros de Vacaria, uma estrada de chão, 11 quilômetros até a sede, a capela, como eles chamam, em São Manuel. E depois o Pedro vai falar sobre o pouso de tropa que tinha lá. Os tropeiros saíam de São Manuel, passavam inicialmente por dentro da água, por dentro do rio, e depois com a construção da ponte do Córrego sobre o rio das Antas, que todos os entrevistados mencionaram a ponte do Córrego, então a gente percebeu a importância dela para a região, né? Se passava por sobre a ponte, por sobre o rio das Antas, e entrava em Caxias do Sul pela localidade da Criúva, né? Criúva, distrito de Caxias do Sul, terra dos irmãos Bertucci. Então essa era a rota que se tinha por São Manuel. Entre as várias passagens, entre as várias entrevistas que nós tivemos, o falecido Elisiário, um grande amigo meu, faleceu com 82 anos e sempre contava as suas histórias de tropa. Ele relatou um estouro de tropa na proximidade da ponte. Então, uma vez de madrugada, nós dormimos para o lado de lá das Antas. De madrugada nós passamos a ponte e os cachorros aquaram, fizeram uns barulhos numas latas lá, porque do lado de cá tinha uns barracão assim, tinha uma serraria em cima do morro. Nossa, aquele gado estourou, até quase em cima do morro eu vim com o vereador gritando, era, para. Depois eu só tirei o palo e arrodeava assim, para ver se eu assustava aquele gado. A sorte que estourou para cima, senão tinha morrido muito gado, e morreu muito mesmo. Eles batem as guampas, fica um fedor de guampa queimada, que não há quem aguente. Então ele relatou que tinha uma serraria muito próxima da ponte, e que a cachorrada, né, fazendo esse alarido, assustou, estourou a tropa, e ele conta que quando caiu uma res com a tropa estourada, as outras vacas vinham e pisoteavam. Então muito gado morreu de pisoteado em função desse estouro de tropa. E é uma região bastante estreita. De um lado você tem paredão de pedra, do outro lado você tem peral, né? Ou em alguns pontos paredão de pedra dos dois lados. Não tinha para onde escapar, como ele mesmo mencionou. E diz que numa daquelas ele acabou perdendo o relho, o reador, como ele dizia, e diz que improvisou com pala. Aí girava o pala, batia o pala para tentar controlar a tropa, porque não tinha para onde sair. Aí então está uma foto do falecido seu Elisiário. Eu entrevistei o senhor Paulo também, há um tempo atrás. Essa entrevista tem um pouco mais de tempo, já deve ter por volta de uns 3 anos. Ele falou sobre a rota das rodovias, né, que cruzam a região. A própria RS 122 não tinha o traçado o qual tem hoje. Saía de Vacaria, mais ou menos onde é a rua Júlio de Castilhos. Inclusive o Felipe, apresentou comigo ano passado a rota das tropas que cruzavam por dentro de Vacaria. A rua Júlio de Castilhos era a saída da cidade, saía próxima à antiga Cotral, em Vacaria, seguia mais ou menos o traçado da BR-116, mais ou menos o traçado da 122, da Encruzilhada, mas ia em direção à Fazenda Clarice, voltava por dentro de onde hoje é apenas campo, saía do Guacho, pegava para São Manuel e fazia aquela rota ali que vocês viram. Então as estradas hoje, algumas ainda seguem o traçado que os tropeiros faziam. A vila de São Manuel antigamente era um povoado muito próspero. Ele contou a questão de existência de cartório de registros, tá?
que existia uma casa comercial muito grande, que tinha moinho, dessa casa comercial ali que tem um moinho anexo, tinha um galpão para pouso de tropas, que se vendia de tudo, de pólvora, facão, ferramentas, até alimentação. Então era um comércio muito grande, como ele disse. A ponte do Corvo foi citada pelo Sr. Paulo, né? Então, como eu falei no início, todos os entrevistados citaram a ponte do Corvo, então a gente deduz que a importância dela para a região e para as tropiadas é de grande importância, é muito grande a influência dela. E sobre as tropas que passavam pela região, ele nos relatou que além das tropas de gado, também as tropas de mula, né? Só a mula chucra ou às vezes domada para ser vendida, ou também as tropas de mula com cargueiros, que passavam muito pela região, levando produtos da colônia, como eles diziam, né? Batata, milho, feijão, enfim, morcilha, salame, queijo, produtos da colônia para ser comercializados na cidade, de onde eles traziam talheres, açúcar amarelo, arroz e produtos que não se tinha no interior. E então várias tropas passavam pela região, inclusive tropa de porcos, ele comentou. Sobre a ponte do Corvo, agora eu vou passar para o Pedro. Bom, pensando na importância que a gente viu nas entrevistas sobre a ponte do Corvo, a gente trabalhou sobre esses slides. A ponte do Corvo tem 122 metros de comprimento aproximado, tem 19,6 metros de altura, 2 pilares feitos em pedra com base de 12 metros. Bom, ela é assim, ela tem os pilares de pedra, 2 pilares, e depois esticada a ponte. A parapeito com cerca de 2 metros de altura para a segurança das tropas. O assoalho é todo feito de madeira em cima de roletes, ele é solto. Porque se fosse soldado, com o tempo ia romper, por causa da dilatação e contração que faz o material. Então, solto com assoalho permanece por muito mais tempo. O problema é a madeira que tem que ser trocada várias vezes, porque a chuva vai apodrecer na madeira. Taipas para invocar o gado. As taipas, elas fechavam, começavam, a parte onde entrava as tropas na ponte, e ali que se fechava, porque senão o gado dispersava, ia para o rio, ia para todos os lados e não entrava na ponte. Ainda mais pela ponte fazia o barulho, e aquela monteira de gado que estava de um lado a outro, pelos registros que a gente fez na entrevista, ele falou, enchi de gado de uma ponta a outra. Então imagina, 122 metros de gado é complicado, né? Sem contar as tropas de mula que passavam. Então, as taipas afunilavam o gado, embocavam e conseguia entrar tranquilamente. Aí uma imagem da ponte, pode ver, ó, os pilares de pedra, depois ali em cima. Essa ponte também, ela foi trazida da Alemanha. Ela foi trazida pelos grandes fazendeiros da região, que ficava mais fácil o transporte das mercadorias que tinham nas suas fazendas. Então, pela ponte facilitava para a região. Alcides Sequinato, nosso entrevistado. Alcides Sequinato é um gasqueiro renomado na nossa região, suas botas, é um gasqueiro muito antigo e muito renomado. A ponte liga São Manuel a Criúva. A estrutura foi trazida da Alemanha a pedido dos grandes fazendeiros da região. Antes dela ser construída, o gado cruzava nado por dentro da água. E o gado cruzando a nada é complicado. Se está numa chuvarada, um dia que o rio está bravo, como é que vai fazer? Daí, muitas vezes perdia alguma parte da tropa, alguma parte do gado. Então a ponte facilitou muito e hoje em dia a ponte meio que caiu no esquecimento. Porque ficou tempo ali, quando começou o caminhão a entrar, o gado passar para o caminhão, foi esquecido, ninguém mais dava nada, a ponte chegou a ficar intransitável até de a pé. Você não podia mais nem passar a pé, é uma ponte que passou quanto gado, quanta história não marcou ali. A tropa saía de São Manuel de madrugada, pois a temperatura mais amena, o gado cansava menos e perdia menos peso. Depois eles cruzarem a ponte, eles descansavam ali em São Manuel, na parada que tinha os tropeiros. Eles saíam de madrugadinha, quando a temperatura ficava mais amena, e daí com a temperatura mais amena, o gado não cansava tanto e não perdia tanto peso. Assim rendia mais a viagem, digamos. Características da ponte. Ela é toda rebitada, e o entrevistado disse que até hoje nenhum rebite enferrujou. Estrutura sobre roletes que eu tinha falado, assoalho em madeira,
a madeira utilizada era a madeira da região. A ponte caiu no esquecimento a partir de 1960, pois as tropas passaram a ser transportadas por caminhões boiadeiros. E também eles estão pensando em fazer um projeto de barragem, que ele citou. A barragem vai ficar mais ou menos uns 6 km acima da ponte, só que isso pode ter um lado positivo e pode ter um lado negativo. Porque com a barragem a gente não sabe o tamanho do lago que vai se formar e se esse tamanho do lago não vai cobrir a ponte. Fotos da ponte ali, a gente pode ver as taipas aqui, ó, onde afunilavam o gado, todas de madeira, as estruturas, uma parte era coberta, outra parte não era. Os relatos de auxílio secundário. Além das tropas de gado, as tropas de mula passavam pelo caminho de São Manuel, transportando principalmente açúcar mascavo, sal e queijo. No final da entrevista, ele citou essa passagem: o dever de manter a história da ponte viva é de todos nós, pois a mesma é rica em histórias grandiosas que marcaram e continuam marcando a vida de muitas famílias. Então, não podemos deixar morrer tudo isso por esquecimento e devemos divulgar mais coisas dessa forma que se encontram em nossa região. Conforme eu já tinha anunciado antes, a gente notou a preocupação que todos os entrevistados, inclusive o meu falecido avô me contou várias passagens da tropa de São Manuel. Um amigo nosso também de Campeões da Serra, Fernando Verde Guazelli, contou várias histórias sobre a Rota dos Tropeiros, o seu Sequinato, o seu Elisiário, o senhor Faulo, que foram citados na entrevista também, no material que a gente apresentou. Todos eles sempre destacaram a questão da ponte, tá? E a preocupação com a preservação dessa história. É que momentos como o Senato e momentos como o que se fazem em CTGs, entidades tradicionalistas, não puxando brasa para nossa sala, né, Pedro? Mas o que os departamentos culturais fazem com os jovens, nas entidades tradicionalistas, com as danças do tropeirismo piriva, que os CTGs dançam, e rodeios, né? É uma forma também de se manter viva a memória desses homens, e tudo que eles fizeram. A gente sempre comenta com as crianças. Nós estamos hoje numa delegação de 15 pessoas de vacaria. Dessas 15 pessoas, 4 prendas de faixa e 3 peões de crachá. E a gente sempre comenta com eles a dificuldade que era antigamente. Você, desde a falta de energia elétrica, de você não ter como conservar alimentos, de você conservar carne em lata de banho, de você ter que fazer o charque, a questão também das viagens, do sofrimento dos tropeiros. Porque no verão, o calor intenso, a poeira, a sede. No inverno, a chuva, o frio, o vento forte. E eles tinham que enfrentar tudo isso. Então, todos eles falam, todos relataram essa preocupação de que se percam essas histórias, de que se percam essas passagens que aconteceram na vida dos tropeiros e que faz parte de toda a história da nossa região. Não só Vacaria, com Jesus e Campeões da Serra, mas de boa parte do estado e também do Brasil, de toda a América do Sul. A gente, já aqui no Senado, eu já vi palestrantes bolivianos falando sobre as tropas de Mula em Potosí, na Bolívia. Então, é uma história muito ampla, muito vasta, que todos os entrevistados manifestaram a preocupação que, com o passar do tempo, está se perdendo. E a gente já tinha falado antes, apesar do foco ter sido o caminho, a rota das tropas, todos eles citaram a ponte do Corvo, construída em 1900. Então a gente percebeu a importância para a região e também para os tropeiros. Então, de minha parte, muito obrigado pela atenção de todos. A gente sabe que tem bastante pessoas aí que são pesquisadores, que quiserem fazer alguma colocação, uma pergunta, alguma contribuição, estamos à disposição. Temos 2 pessoas, por favor. Meu pai tem 97 anos, está vivo. E o doutor Leovechano perguntou para ele: mas, seu Antônio, onde é que ficava a sua fazenda? Não, a minha era no 2º distrito de Bom Jesus. Mas eu viajava muito de Bom
Bom Jesus até Antônio Prado, e acampava na fazenda do bisavô, ou avô, não sei, do médico esse, que é o Azélio. E aí começaram a comentar sobre as facilidades que tinha nessa fazenda, no galpão. Quando o pessoal chegava com as mulas, tinha uma tarimba para descarregar as mulas, para não deixar as coisas no chão. A lenha já estava pronta, no tropeiro, e tinha um espaço que era para o pessoal dormir, já tudo preparado, tudo organizado. E ficaram falando sobre isso, sobre as facilidades que tinha nessa fazenda e as dificuldades que algumas outras ofereciam. Gente que fechava as fazendas, que não permitiam que os tropeiros acampassem, essa história toda. E paralelamente a isso, ontem eu ainda apanhei meu sapato lá no Segnato. Ok? Obrigado. Eu queria que voltasse aquela imagem do mapa, se possível. Não ficou claro ali onde é que é São Manuel, naquele ponto C. Desculpe, eu estou sem o laser aqui. A entrada da estrada de São Manuel é 11 quilômetros antes de você chegar em Campeões das Serras. Pega a 116, antes de 11 quilômetros antes de chegar em Campestre, tem uma escola que é do Instituto Federal de Direito, que é onde tem o CTG de Campestre, Cancho de Laço, de Campeões da Serra, e à esquerda, que vai de Vacaria para Campestre, tem a estrada que vai para São Manuel. São 11 quilômetros de estrada de chão, a partir da fazenda do Guacho, do distrito do Guacho, né? Então não é, vamos dizer, você pega no mínimo de Campestre, do asfalto, até São Manuel, 11 quilômetros de estrada de chão, e mais ou menos uns 8, 9 quilômetros de São Manuel até a Ponta do Corvo. E tudo estrada de chão, depois de lá também mais estrada de chão até a Criúva. Mas para chegar em São Manuel, 11 quilômetros antes de Campestre, na localidade conhecida como Guacho, na frente do Instituto Federal, entre a esquerda, é ali o caminho. A ponte é transitável hoje? Sim. Inclusive esteve interditada agora no começo de março, no material escrito. Depois, se você quiser, eu tenho pendrive, ou dá para pedir para imprimir aqui na frente. Tem um link do jornal Atualitar de São Marcos, que noticiou que a ponte estava interditada, justamente por isso que o senhor Signato falou para o Pedro. Por causa da umidade, a madeira apodrece e tem que ser trocada regularmente. São pranchões, claro, a gente tinha uma imagem de uma caminhonete, um veículo bastante pesado, e como o Pedro falou antes, o senhor Signato relatou que quando passava a tropa, enchia a ponte de gado. São pranchões, são madeiras resistentes, mas que com o tempo ela começa a apodrecer e tem que ser trocada. A ponte ficou interditada e, questão aí de 2 ou 3 semanas, o secretário municipal de obras da Campestre da Serra divulgou que a ponte estava liberada, que não me parece que foi uma parceria. Um município reformou a assoalho até a metade e Campestre da Serra até a outra metade, então dando condições da ponte ser atravessada a pé ou de veículos e carro também. Eu sou da área de engenharia, eu acredito que essa ponte nunca foi coberta. Isso aí é uma maneira de estruturar ela para não criar problema. E a outra pergunta a barragem vai ser rio acima ou rio abaixo? Rio acima. Rio acima, então, vamos corrigir, ela não pode ser atingida pela água, porque a água está para cima. Não tem como. Só para... Segundo a informação, é que assim, tem a estrada traçada, que foi traçada há muito tempo atrás, já tinha projetos que ia sair a barragem acima. Só que depois, como não fechou, eles estão querendo traçar de novo. E daí eles estão fazendo estradas novas. Mas a primeira informação que a gente tem seria acima. Só que não está definida ainda, talvez possa ir abaixo também. Porque daí, ali, a Rio das Andas, como vem antes da ponta, é formada por 3 rios. O Quebradente, o Refugiado e o Moca no Rio das Andas. Então o rio tem muita água, tem muita vazão de água. Então uma barragem valeria a pena formar. Tá bem, obrigado. Eu queria só eu sou mineira, né? Naquele primeiro depoimento do estouro da boiada, aí no final ele fala que fedia, acho que é guampo, eu queria saber o que é. É o chifre do gato que você bate, raspa, né? Bate, raspa, e daí, segundo ele, fica o cheiro de guampa queimado, o chifre
queimada de um jeito muito ruim. Obrigada. Mais alguma pergunta, alguma contribuição? O envolvimento desses pesquisadores jovens que estão trabalhando com a juventude, que estão trabalhando com as comunidades, porque a história do tropeirismo é um painel imenso em que cada pequeno fragmento tem a sua importância para que a gente possa entender o todo, né? E uma grande preocupação de todos nós é que é exatamente o surgimento de pessoas novas, entusiastas, com uma visão diferente na pesquisa, porque isso nos dá a certeza de que essas tradições, essas histórias tão importantes para a história dos nossos municípios, das nossas regiões, dos estados e do Brasil como um todo, serão preservadas. Eu quero apenas parabenizar os expositores. A parte por encerramento, eu queria falar que depende não só de nós, mas de todos os gaúchos, porque o tropeirismo não é só uma história, mas uma cultura a ser preservada. E como você vai falar do gaúcho sem lembrar do tropeiro propriamente dito? Então, vai da nossa cultura, vai de cada um buscar incentivar os mais novos, assim como eu, e incentivar para todos, para as pessoas que não conhecem, assim como o Senato possibilita isso, mas possibilitar, espalhar para todo mundo essa cultura que não pode se perder. Assim como a cultura do gaúcho, a cultura do tropeirismo também não pode se perder, e isso é um compromisso de todos nós. Aproveitando a oportunidade aqui, eu queria sugerir, talvez a maioria já conheça, mas quem não conhece, existe um museu em Gramado que vale a pena ser visitado. É coisa de primeiro mundo sobre o gaúcho, não é o gaúcho de CPG, é aquele gaúcho antigo, de 200 anos atrás. A entrada é cara, de primeiro mundo também, a entrada, o custo. Tá? E outra coisa que eu queria sugerir para esse moço aí que está surgindo aí, existe um livro que também não muitos conhecem, chamado Vida Saloba, do Tito Carvalho. Ele é considerado o maior regionalista de Santa Catarina. E ele tem um livro aqui sobre que retrata na passagem do século XIX, do século XX, da maneira mais... Eu sou tropeiro, mas tropeiro de 1970, eu me imagino que eu consigo enxergar que ele está, vamos dizer, apesar de ser um romance, ele está falando assim que nem o Érico Veríssimo, mais ou menos, mas com mais detalhes da realidade. O livro trata mais de Lages, mas abrange toda a região, e o que vale para Lages, eu tenho certeza que vale para Bom Jesus, para Vacaria. Por favor, adquiram esse livro para a biblioteca de vocês, se é que vocês têm biblioteca. Ele se pode comprar na internet, na estante virtual. Tito Carvalho, Vida Saloba. É uma lição da situação rural da virada do século XIX para o século XX, que, inclusive, no Senado passado, eu doei aqui cópias desse livro, xerox, para todas as escolas. Eu não sei se foram usados ou não, espero que tenham sido usados, espero que as professoras tenham lido. Estou recordando para tentar movimentar a coisa nesse sentido. Obrigado. Bom, eu que agradeço, senhor, a manifestar que dá essa dica para nós. E também, como o senhor disse, de Lages para cá também não muda muita coisa, porque é o tropeiro serrano, é o serrano das coisas. Então, não, nem o senhor disse, o que vale para lá, muitas vezes vale para aqui também. Se possível, eu queria também ainda dar mais uma contribuição. Uns 3 ou 4 edições de Senato atrás, eu trouxe uma colocação sobre essa filosofia que vocês informam. A juventude, ela precisaria sair também, principalmente a rio-grandense,
Porque nós temos o gaúcho e temos o gaúcho. A filosofia gaúcha, ela é o início do processo. Ela é a formação do homem que depois colonizou esse sul da América. A somatória do negro, do índio, do espanhol, do inglês, do fugido. Né? Então, é preciso que a juventude também foque o gaúcho, que aí sim nós envolveríamos o boliviano, o peruano, como tu falaste, o argentino, temos aqui o professor Abel, o uruguaio, né? Porque há um desdobramento muito grande. Nós tivemos nesse Senato aqui a presença de 4 a 5 mineiros. Temos pessoas de Taubaté, São Paulo, Oeste, Porongaba, enfim. Então, quer dizer, é preciso que a juventude rio-grandense, o gaúcho, o rio-grandense, conseguiu ter essa nominação do gaúcho, entenda a filosofia gaúcha também. Ela é o início do processo, para chegar em tudo isso que vocês estão montando. Toda essa vivência, ela tem um início lá atrás no gaúcho. E depois, logicamente, o gaúcho contribuindo para o resto do Brasil, não só na formação da cidade, mas no nosso dia a dia do saber fazer. Então é só uma contribuição para como vocês trabalham com jovens, e essa é uma proposta no trabalho que nós estamos fazendo no Tropeiro Brasil. É uma formulação. Para ter uma ideia, nós estamos conseguindo já identificações de todo esse processo tropeirismo no Piauí. Então vocês vejam a malha do Rio Grande do Sul, Piauí, estão cobrindo o Brasil todo, né? Então, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo para a juventude e reforça esse trabalho da visão local, estadual e, pessoalmente, nacional e sul-américa, que é bastante importante. A gente conversa bastante nas reuniões do Departamento Cultural, essa parte de cultura gaúcha, sobre Dom Segundo Sombra, sobre Martim Fierro, sobre a Sociedade La Criolla de Montevidéu. O Felipe Pires e eu tivemos a oportunidade do encontro internacional do tradicionalismo em Lagoa Vermelha com um uruguaio de Montevidéu que falou muito sobre a Sociedade La Criolla, e no rodeio de vacaria com um vendedor de lianas uruguaias, de ponchos, enfim, de tudo que é feito de lã crua, rústica, conversando com ele sobre a Sociedade La Criolla, ele ficou apavorado. Ele disse: "Tá, mas como que vocês, brasileiros, sabem da Sociedade La Criolla?" Essa música foi recolhida por um famoso gaiteiro lá do fundo do Caraúno, tio Mederico. Sejam bem-vindos na minha terra. Agora eu moro em Caxias, mas eu sou natural daqui.
assim São Marcos. São Marcos você também é do Rio Grande do Sul, também é gaúcho. Às vezes a gente sai para fora do estado, eu vou muito para Sorriso, no Mato Grosso, Cuiabá. Chega lá em Cuiabá, as pessoas te recebem, batem de fora, e tem. Você sai na sua cidade, as pessoas não querem saber da história. Estou tendo a honra de estar com o legítimo tropeiro de Bom Jesus. O nome do senhor todo? Manuel Maria da Silva, por apelido Manuel Gaspar, porque Gaspar era meu pai, então me chamam de Manuel Gaspar. Se chegarem lá no meu lugar e procurarem por Manuel Maria da Silva, ninguém sabe quem é que é. E Manuel Gaspar, todo mundo me conhece, né? De que região de Bom Jesus que o senhor é? Do 2º distrito de Bom Jesus, do Rincão do Tordilho. Me conta um pouquinho da sua trajetória no tropeirismo, né? A sua descendência. Como o senhor se enxergou tropeiro? Da onde vem essa cultura? Essa cultura de tropeiro, isso vem da cidade, que o meu pai era tropeiro, né? Então eu comecei a tropear de madrinheiro. Eu tinha uns 7 anos, né? Então eu viajava no animal madrinho, então nas tropeadas. E até que foi que o meu pai não pôde fazer mais as tropeadas, então daí teve que eu fazer as tropeadas, né? Ir para Serra Abaixo, buscar farinha, arroz, farinha de mandioca, açúcar amarelo, cachaça, rapadura, banana. Isso tudo a gente trazia de Serra Abaixo, subia a Serra da Rocinha. E daqui para lá a gente levava queijo, o charque, pinhão, vendia lá embaixo e daí trocava para as mercadorias, subia a serra, né? E me diz uma coisa, com quantos anos o senhor começou a acompanhar a tropeada? Eu comecei a acompanhar a tropeada, eu tinha uns 7 anos, né? Eu era muito pequeno naquele tempo, né? Que até nós tropeava para Serra Abaixo e tropeava aqui do Rincão para Casa Branca também, né? Até teve um caso meu que eu, às vezes, conto para a turma acha muito engraçado, né? Que tinha a bodega do Zé Sabino, nós vinha com a carga de milho lá do Rincão para Casa Branca, lá para o Camargo, para lá. E chega ali no Arthur, no tal de Zé Sabino, meu pai ficou dando uma prosa lá com ele lá e disse: guri, vai tocando essa tropa, acompanha as mulas, que as mulas te levam, né? E eu acompanhei as mulas, né? E lá no Arthur tinha um auto parado no tal de Zepa, lá. E eu ataquei as mulas, né? Não conhecia aquele bicho, né? Ataquei as mulas, botei por cima do arranque, fiquei esperando meu pai. Dali uns 15, meia hora, ele veio. O que é que houve, guri? Digo, não, isso aí eu não sei o que ainda vai sair atrás das mulas matar, né? Daí ele me diz, não, isso é automóvel, rapaz, não seja burro, pode tocar, né? Então isso é coisa que aconteceu nas minhas tropeadas, né? Eu comecei muito guri, naquele tempo não tinha movimento de carro, né? Então a coisa foi desse jeito que começou as tropeadas, né? E vim tropeando até mais ou menos em 64, né? Que eu puxava mantimento lá de Serra Abaixo para cá, e dali para cá já veio os caminhão e coisa e tal, então daí parou da gente tropear, né? E me diz uma coisa, que lições de vida o senhor tirou das tropeadas? Não, eu tirei que a tropeada era uma coisa boa, por causa que a gente trazia mantimento para a família, né? Tinha que trazer, porque não existia mantimento aqui que precisasse, né? Então a gente ia buscar lá. Então aquilo foi um ramo de vida e a gente aprendeu a cuidar da família, mais ou menos por as tropeadas da gente, né? O senhor ainda cuida da família tropeando? Cuido, ainda tropeio, agora só com gado, e era um cargueiro lá colhendo milho, lá na serra ainda eu lido com mulas, assim, cargueiro, né? Até tem uns arremes lá em casa que muita gente vai olhar, né? Às vezes a gente precisa fazer uma apresentação no colégio para as crianças, então eu tenho lá as coisas, levo nos colégios para ensinar as crianças como é uma tropeada, né? O que é um cargueiro, né?
E o senhor também detém o conhecimento de fazer as bruacas, balaios, fazer as cangalhas ou não? Não, fazer cangaia eu não faço. Eu empaio a cangaia e bruaca eu faço. As bruacas isso eu sei fazer. E me diz uma coisa, os pousos, eu gostaria que o senhor me falasse como eram, né? Me contasse algum causa de algum pouso. E nós vimos nas palestras hoje que muitos estão esquecidos, abandonados, algumas pessoas que são preservacionistas estão tentando resgatar esses antigos pousos. Gostaria que o senhor me contasse um pouco dos pousos da sua época de garoto, os pousos de hoje, né? O que mudou de lá para cá? Hoje até quase não tem posto de tropeiro, né? Está muito terminado. Naquela época era o seguinte, de ponto em ponto tinha um posto de tropeiro. Como a gente saía lá do Rincão, né? Carregava a tropa ali para o Capão da Madeira, lá e vinha, pousava aqui na Rondinha. Da Rondinha vinha cestear aqui nesse passo aqui onde era do tal João Salvador aqui. Dali a gente descia, saía daqui, pousava na Zanta aqui, no passo da Zanta aqui, tinha um posto de tropeiro ali também. Então tinha o garpão, a gente descarregava a tropa, tinha o potreiro para botar as mulas, né? Então era assim o posto de tropeiro, né? E daí no outro dia descia a serra, ia até o mola-faca lá cesteava lá no mola-faca, pousava lá, descansava as mulas e tocava, né? Então a gente ia... Às vezes levava 15 dias nessas tropeadas, porque a gente trazia a tropa carregada, tinha que vender a carga. Até vender a carga, a gente ficava para lá, né? A hora que vendia a carga, daí voltava para casa, daí, né? Carregava a tropa e subia a serra. E as comidas, né? A gente está fazendo um tour gastronômico também aqui pelo Rio Grande do Sul. Eu gostaria que o senhor falasse da comida genuinamente tropeira. O que vocês comiam nessas tropeadas? Quem fazia? A tropeada sempre a gente fazia sempre tinha aquela saquinha de sal, então as mulheres sempre faziam a paçoca para a gente levar, né? Então era um charque socado no pilão, e misturava farinha de mandioca, depois botava uma graxa na panela e torrava bem aquela farinha, porque tem que ser bem torrada, né? Senão arruina muito ligeiro. E uma farinha bem torrada, uma paçoca bem torrada, ela dura 15 dias e vai embora, né? E se por acaso a gente nota que quer arruinar, a gente bota numa panela e dá mais uma torrada nela, né? Então E a gente levava uma panelinha, fazia um arroz, um arrozinho carreteiro, um guisadinho de carne, né? E misturava. Feijão a gente cozinhava muito pouco nas tropeadas, era gostoso. Então chegava em casa com vontade de comer um feijãozinho sempre, né? E como é que era esse arroz carreteiro, né? O arroz carreteiro aqui do sul, e o senhor falou um outro prato também, um guisadinho de carne. Como é que é? Como é que era feito? Como é que era esse... Porque lá em São Paulo a gente conhece uma comida tropeira mais voltada para a nossa região. Então a gente gostaria de levar esse... O arroz carreteiro para nós é o seguinte, tira um pedaço de charque, né? Corta em guisadinho, bem cortado. Até o bom a gente cortar, tinha as caronas que era bem limpa assim, né? O tropeiro não tem muita vazia, muita cerimônia, então cortava em cima da carona, assim com a faca, tirava os guisadinhos assim, e daí lavava bem aquele guisado, fritava na panela, quando ele estava douradinho, botava o arroz e cozinhava ali, tempero não tinha, porque o tropeiro não ia carregar, né? Era assim, o carreteiro é assim, né? A mercadoria que a gente tinha que vender era o charque, o queijo e pinhão, quando a gente levava para Serra Abaixo, né? Às vezes a gente levava 10, 12 cargueiros carregados, então ia vendendo de ponto em ponto. Aí nós chamávamos barriga verde, né? Aí descia a serra assim, com o barulho do sincero, já os barriga verde saíam na beira da estrada, né? Espera os tropeiros. Lá o que a gente trazia para vender, já... Aí um comprava um queijo, outro comprava um pouco de pinhão, então era assim, né? Um pedaço de charque, né? Então a gente já levava a balancinha, pesava e vendia, eles pagavam a gente e saía, né? Ou senão, eu tenho farinha para vender, a gente já comprava um pouco de farinha ali com ele, na volta a gente pegava e carregava a tropa e ia embora. Era assim
a lida do tropeiro. O que o senhor carregava à volta? A volta era com açúcar amarelo, farinha de mandioca, polvilho, e sempre de sobrecarga a gente trazia um tal de corote de cachaça, de sobrecarga no cargueiro, né? E às vezes trazia um pouco porque laranja aqui não dava, ninguém plantava, né? Então laranja de lá de Serra Abaixo, banana, a gente trazia para as crianças, assim, para a família que ficou em casa, né? Era assim a vida do tropeiro. Fiquei curiosa de saber o que é corote. Corote é tipo um barrilzinho pequeno, assim, né? Que dá bem certinho em cima da cangaia. Então é esse que eu acho que a Dona Lucila tem um corote lá no museu dela, lá. A senhora, se tiver o prazer, nós vamos dar uma olhada, né? Essas coisas mais delicadas como tecido, roupa, o senhor trazia também, não? Trazia também roupa da fazenda, a gente comprava um pouco para lá, mas mais que comprava cá para Caxias, né? A fazenda, né? O sal também era de cá, não era de Serra Abaixo que a gente trazia, né? O tropeiro paulista, ele tem uma característica também de sempre estar com uma violinha, tocar uma música nos pousos, ter aquele convívio. Aqui também tem esse costume da música ou de alguma outra manifestação cultural no Tropeada? A turma a gente gosta de levar uma violinha para se distrair, né? Mas não é tudo que toca a viola, né? É poucos que tocam, né? Também é viola como em São Paulo. Eu, malapena, começo alguma, mas numa gaitinha, assim. Então é o que eu tocava, malemala, assim, para distrair. Até agora eu distraio assim, lá em casa, assim. Mas não só começo, não sei tocar mesmo, não sei mesmo, né? Não, a gente sempre, a parte religiosa, a gente sempre tem um santo. A gente eu quando saía em Tropeada, o ensaio até hoje, né? Eu me lembro de São Jorge, né? E digo assim, São Jorge Cavaleiro será meu companheiro, né? Digo 3 vezes, me benço e saio, não tem problema, né? Eu sempre tive essa devoção comigo, né? Se eu ia montar num redomão, também era a mesma oração, não tem problema, graças a Deus. Eu acho que o dia que não fiz essa oração foi o dia que quebrei minha perna. Fui correr uma carreira e o cavalo veio aqui, me derrubou, me quebrou a perna, né? Eu acho que eu tinha me esquecido de fazer oração, né? É isso que eu ia perguntar para o senhor, né? Se o senhor passou algum apuro, algum aperto nesses longos anos, né? O senhor tem quantos anos de idade agora? Eu estou com 75, agora dia 25 de maio vou fazer 76. Mas passei muitas dificuldades, muitos apertos, até uma vez caí na água, a égua que caiu na água comigo, até hoje não achei. Então foi uma coisa muito séria, né? Mas por sorte eu fui uns 80 metros de rio abaixo, naquele rolo d'água, né? E a égua caía aqui, caía ali, e nisso ela pude pegar um ramo, então peguei aquele ramo e puxei a égua contra o barranco e saí. E tirei a rédea era fechada, eu tirei do pescoço da égua para puxar a égua para tirar, mas veio uma enxurrada de novo, a égua virou de costa e daí nunca mais vi. Desceu de rio abaixo, nunca mais achei a égua. No caminho, né, a gente estava falando da parte religiosa, no caminho já haviam capelas, essas coisas, vocês costumavam parar, não? Não, onde tinha uma capela a gente parava, sempre a gente chegava numa capela, a gente sempre tira o chapéu, se benze, né? Isso é sempre a parte do tropeiro, né? Para mim, tropa tropa aberta, isso eu não sei o que vê. Essa tropa aberta, eu não sei que tipo de tropa é esse, né? Porque tropa aqui, por nós é tropa arriada, ou tropa solta, ou tropa chucra, né? Nosso tema de tropa é esse aqui para nós aqui, né? Animal de peito aberto, o que é? Animal de peito aberto é animal do peito largo. Tem o encontro largo assim, é o animal de peito aberto, né? Isso é bom, é ruim? Não é bom, o animal de peito aberto é bom, o animal corredor. O peito aberto é mais caro que o animal
Às vezes é mais caro. O animal de peito aberto é o animal que resiste mais, né? Até para corrida, o animal tem que ter o peito aberto, senão não corre, né? O senhor também dominou a arte da doma? O senhor chegou a domar animais também, não? Domei muitos animais, eu acho que eu domei mais de 200 animais na minha vida, né? Ganhei muito dinheiro com doma também. Como é que é uma doma? Como é que começa uma doma? A doma a gente põe o animal na mangueira, né? Dergaça ele, né? E laça ele na minha doma que eu domava de primeiro, né? Não com essa doma racional que estão fazendo hoje, né? A minha eu botava o animal na mangueira, dergaçava ele 2, 3 dias, né? Depois laçava ele, dava uns 2, 3 golpes no laço, né? Fazia ele arrojar em roda e botava o buçal e os outros já tinham os companheiros, oreavam, enciavam e montavam. E ali uma madrinhava, eu passava o tatu e saía para coxia. Quando voltava, botava no palanque e enciava ele já no palanque, né? Quando fosse enciar de tarde, já trazia e já enciava no palanque, né? Era costume de vocês também ir domando a tropa durante a tropeada? Às vezes nós levava a mula chucra para ir domando na estrada, né? Mas a mula chucra é uma mula que aguenta pouco, né? Por causa dos cascos. Então mais a gente fazia tropeada com cargueiro com mula mansa, né? Só tinha uma velha bardosa, então a gente levava na tropa para desenganar, chegava desenganada em casa, né? E assim, os perigos, né, da estrada, a gente sabe que tem outros animais, cobra. Como é que vocês se viravam, né? Resolviam esses problemas? Os animais às vezes param numa pastagem que tem veneno. Como é que vocês faziam se durante a tropeada acontecesse um incidente desse? O negócio do acidente de cobra, eu aprendi uma oração para a cobra. É assim. Como é? São Bento, água benta, Jesus Cristo no hortal. As cobras que tiver no caminho se arretirem para me passar. Com o nome de Deus, a Virgem Maria, amém. Então nunca aconteceu besteira dessa, né? Eu sempre tinha essa. Que remédio vocês levavam? O remédio, vamos dizer que fazer... Às vezes o animal dava uma dor de barriga, né? Então a gente tinha simpatia também. E tinha a carqueja é muito bom para dor de barriga de animal. A cerveja preta também a gente dava para o animal para dor de barriga, né? Era assim. E outra coisa também, outra simpatia. Se fosse a mula, a gente tirava um calçado do pé e batia 3 vezes na barriga da mula. E se fosse o burro, tirava o chinelo de mulher e batia 3 vezes na barriga do burro também. Salvação, né? Então a gente fazia, tinha todas essas lidas, né? Era assim a nossa lida, né? Mulher acompanhava? Não, as mulheres quase não acompanhavam. Tinha mulher tropeira também, mas era muito pouco. Mais eram os homens que tropeavam, né? As mulheres sempre ficavam cuidando em casa, né? E assim, que utensílios vocês levavam para facilitar as coisas no caminho, né? Como vocês cozinhavam, a gente sabe que vocês levavam panelas, coisas para uso da cozinha. Mas fora isso, o que mais vocês levavam para garantir a ida e a volta tranquila? Sempre levava as roupas para mudar, né? Então a gente levava 2, 3 mudas de roupa, né? Para ir trocando na viagem, né? Levava o sabão, levava agulhas, que às vezes podia rasgar a roupa, tinha que costurar, né? Daí tinha que ser com a gente mesmo, né? Porque as mulheres ficavam em casa, né? Então tinha que ser com a gente mesmo, né? Era assim a lida, né? E para a tropa, vocês levavam algum utensílio de reserva? Não, a gente sempre, às vezes, levava animal de reserva, né? Que muitas vezes aconteceu da gente ter que vir de a pé e trazer o animal madrinho carregado, o animal que a gente andava carregado, né? Porque às vezes estropeava uma mula, cansava, ou às vezes qualquer coisa que acontecia, então tinha que ter para botar a carga e para trazer, para não deixar na carga no tempo, né? Em São Paulo, a gente, segundo alguns relatos, a gente sabia quando a tropeada era de
pessoas mais abastadas ou menos abastadas por conta de detalhes em prata, ou no estribo, ou na madrinha, detalhes em outros metais, detalhes em couro trabalhado. Aqui, nessa região, como é que se distingue se é uma tropa mais abastada ou menos abastada? Naquele tempo não tinha isso aí, né? Naquele tempo o tropeiro era meio de qualquer jeito, assim, não era... e não tinha... Quase sempre os fazendeiros grandes sempre tinham os agregados, os capatazes, que levavam a tropa, né? Então, para definir tropa por tropa, era difícil, assim, por cor, por teres, né? Então, era assim a coisa, não é? Não... O tropeiro era um só, vamos dizer, né? Uma coisa, o senhor está com uma indumentária bastante interessante, típica aqui da região, e o tropeiro andava sempre assim, ou qual era a vestimenta mais comum do tropeiro? Não, o tropeiro, daquele tempo, o vestuário era muito pouco, né? Hoje em dia está muito fácil esse negócio de vestimento, né? Uma vez quase nem fazenda não existia, né? Era muito pouco, às vezes tinha camarada, que nem eu mesmo, que às vezes tinha só uma muda de roupa. Às vezes tinha que tirar aquela muda de roupa para lavar para poder mudar a roupa, né? Então, não era assim, o camarada tinha que andar do jeito que dava, né? Então isso acontece muito isso mesmo. Companheiro para viajar? Sabe, os companheiros da tropa, trabalhando na tropa, negros? Tinha, justamente. Negro, que a senhora diz? Negro. Eu sou descendência de negro. Então, meu pai era bem preto, né? Então, Uma vez, o que mais tropeava eram os pretos, né? Os fazendeiros ficavam em casa e mandavam os pretos buscar a comida lá embaixo, né? Sempre os negros era da ponta pesada, porque tropear é o seguinte, tropear carrega as mulas cedo, né? Tem que carregar, vamos dizer, 10, 12 cargueiros. Carrega cedo, o meio-dia tem que descarregar, deixar as mulas pastar, descansar, e depois carregar de novo e sair, depois na boca da noite, antes de anoitecer, tem que descarregar tudo de novo. Então o tropear não é muito fácil, né? Tem que forcejar, tem que ser homem de força para que possa com uma bruaca, né? Com 45 quilos ele tem que erguer 3 vezes no dia, né? Então... E assim, quanto tempo vocês andavam até o próximo descanso, tanto dos tropeiros quanto dos animais? Porque a gente percebe que hoje é muito comum cavalgada e as pessoas acabam forçando um pouco o animal, andando mais tempo do que o necessário, parando pouco para descanso. E o tropeiro mesmo, que tem esse zelo pelo animal também, porque é o sustento da família. Quanto tempo vocês andavam, paravam para descansar? Varia de acordo com o terreno, não? Como é que era? Varia de acordo com o terreno e o lugar para cestear, né? Porque para a cesteada tem que ser um lugar que tenha pasto e água boa, né, para o animal, né? Porque não adianta a senhora parar num lugar aí que não tenha pasto e nem água para o animal beber. O animal viajando, às vezes está com sede, ainda tira a carga e deixa o coitado do animal, então tem que ser um lugar que tenha uma aguinha para o animal beber, né? Então isso varia, vamos dizer, carrega o animal às 6 horas, ali para as 10, 11 horas descarrega, né? Ali para as 2 carrega de novo, e ali é esse o perfil mais ou menos. Agora depende às vezes passa de meio-dia para descarregar, porque às vezes não tem um lugar próprio para cestear, né? Bom, então é um dos motivos pelo qual também sempre seguindo os rios para poder ter água para abastecer a tropa. Sempre tendo água para abastecer a tropa, para a criação beber água, né? Porque o tropeiro não pode carregar água para animal, né? Então tem que ser desse tipo, né? O nome do seu pai, gostaria que o senhor falasse o nome do seu pai, que o senhor citou ele várias vezes, né? Como tropeiro, negro, qual era o nome dele? O meu pai era Gaspar Caetano da Silva. E eu, por isso que me chamo de Manuel Gaspar, né? Por causa do nome do meu pai. Eu me sinto muito honrado, que o meu pai era um nego velho, preto, mas muito honrado. Deixou muito exemplo para muita família, o que hoje me falam isso aí, né? Então eu me sinto, acho melhor me chamar de Manuel Gaspar do que Manuel Maria da Silva, né? Quantos filhos ele teve?
9 filhos. E ele conseguiu passar, né, essa vida tropeira dele para os meninos? Mas foi para mim e para outro irmão. Os outros foram saindo e foram para a cidade, né? Então ele não foi mais, fui eu que fui o tropeiro mesmo, eu e o tal de Jordão. Então nós dois que fomos que conhecemos a tropeada, né? E o senhor conseguiu passar para algum dos seus filhos? Consegui, eu tenho meu rapaz que faz tropeada, estou lidando para essa minha neta aí também, forcejar, ver se ela, até ela nasce em torneio e coisa e tal, então estamos vendo, vou ver se ajeito ela para ser alguma coisa, né? Assim. O senhor tem quantos filhos? Eu tenho 3, tenho 2 meninas e um guri. Então o senhor já está perpetuando o tropeirismo no seu guri. O guri está lá para Blumenau, lá cuidando dos cavalos de pismo lá, está para lá, lidando. É Jaguará do Sul, lá onde ele mora lá. Muito obrigado. O senhor não tem noção de como foi bom isso. Queria agradecer muito essa contribuição. O senhor não tem ideia do tamanho dessa contribuição para a gente. A professora Lia, que é uma estudiosa do assunto, procura detalhes e o senhor deu muitos detalhes interessantes para nós. Obrigado. Nada aqui, as ordens. Agora que precisarem, as ordens. Desculpe se eu falei mais, né?